Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo aqui na carta de Judas. Nós estamos já no versículo 17 da carta de Judas, onde Judas vai falando agora sobre a necessidade de mantermos firmes nesta batalha pela doutrina da palavra, pela fé, sem vacilar, não é? É uma guerra, é uma batalha. E Judas nos exorta a continuarmos firmes. E ele destaca algumas verdades a partir do versículo 17. Ele relembra, ele traz a necessidade de nós relembrarmos a palavra de Deus. Judas ele faz uma transição, e se você está acompanhando esse estudo comigo, desde o início, ele faz uma transição da descrição dos hereges, onde ele vai do versículo 5 até o versículo 16, e agora ele vai dirigindo aos cristãos. Ele vai do 17 até o 23. Aqui ele já usa a palavra amados. Ele usa essa palavra para se dirigir aos crentes aqui, aos cristãos, 3 vezes nessa carta. Versículo 3, no versículo 17 e no versículo 20. E isso faz um contraste muito grande quando ele vai falar dos falsos mestres, a quem ele chama de ímpios. Então, referindo-se aos irmãos, ele trata amados, e aos falsos mestres ele chama de ímpios. Os leitores dessa carta são amados por Deus e também por Judas, não é? A palavra de Deus, meus irmãos, ela precisa ser relembrada quando se trata em enfrentar esses falsos mestres, esses ímpios, como Judas se refere. Então, a palavra é extremamente importante. O crente precisa estudar a palavra, ele precisa aprender a palavra. Por isso que enfatizamos muito a necessidade de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, acompanhar o estudo bíblico, você estar meditando na palavra, porque isso vai trazer esse crescimento, esse preparo para a batalha. É um antídoto contra essas heresias. Quem conhece a palavra não fica caindo em qualquer ensinamento. Então, o versículo 17 ele diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras, elas vieram-nos por meio dos apóstolos. Os falsos apóstolos, eles queriam se colocar acima dos apóstolos de Jesus Cristo. Eles chamavam-se a si mesmos de apóstolos e diziam estar trazendo novas revelações de Deus. E eu olho esse texto e eu fico pensando, meus irmãos, ainda hoje muitos falsos mestres querem introduzir na igreja novos ensinamentos, contrários às verdades já reveladas nas Escrituras. Nós precisamos repudiar todo ensinamento que não esteja ancorado, baseado na palavra de Deus. Como certa vez o famoso pregador Billy Graham, ele disse: a Bíblia tem uma capa interior. Nós não podemos acrescentar nada a ela, nós não podemos retirar nada dela. Então, quando eu vejo hoje algumas coisas, alguns ensinamentos, embora de pessoas famosas que estão aí na mídia, estão na internet, tem grandes templos religiosos chamados igrejas, e com novas revelações, trazendo ideias que vão totalmente contra o que a Bíblia diz, o nosso papel precisa ser repudiar tais pessoas, repudiar tais ideias. Mas como é que eu vou saber repudiar? Se eu estiver conhecendo a palavra. Se eu conhecer a palavra, eu tenho como repudiar. O problema é que, infelizmente, como a própria palavra diz, o povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E então, alguém aparece falando em nome de Deus, alguém aparece com a Bíblia na mão, as pessoas vão acreditando, elas vão caindo em tudo. Isso é perigoso, isso é sério. Então, relembre a palavra. O verso 18
Judas fala, olha, relembra o que eles disseram. Olha o 18 aí. Os quais diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas paixões. Os apóstolos já haviam alertado sobre o perigo desses falsos mestres, falsos ensinos. Paulo, em 1 Timóteo 4:1, João, 1 João 4:1, Pedro, 2 Pedro 2, capítulo 3, versículo 3. E esse tempo já havia chegado, os falsos mestres andavam itinerantemente nas igrejas, infiltrando-se entre os crentes, com o propósito de atacar os apóstolos de Cristo, perverter os seus ensinos. Sabe, é muito sério isso. Um ataque contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, demonstrando um desprezo, um descaso por Deus. Eles rejeitam o juízo de Deus, escolhem uma vida no pecado, posso dizer, barateiam a palavra, escarnecem da palavra, colocam um estilo de vida sem santidade, sem obediência, e a orientação é: relembre o que eles disseram. Olha o verso 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Aqueles falsos mestres, eles desejavam dividir a igreja, levar os crentes para fora da verdadeira comunhão dos santos. Eles enganam, por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Os falsos mestres, eles buscam não os pagãos, mas os crentes. Recentemente eu estava falando sobre isso. O propósito desses falsos mestres é criar divisões na igreja. Eles são travestidos de peles de ovelhas. Entram disfarçadamente no meio do rebanho para devorar as ovelhas. Atos 20, 29. E como a gente vê isso acontecendo, meus irmãos? Pessoas infiltrando, querendo dividir igrejas, tirar membros cristãos de uma igreja para outra igreja, e entram e falam mal de uma igreja, falam mal de uma liderança, e começam a colocar ideias nas cabeças dos incautos, das pessoas que não têm conhecimento bíblico, e causam um grande problema. Você veja bem o que acontece nos nossos dias. As pessoas começam, e eu vou usar essa expressão mesmo para você entender, embora não seja a expressão correta, mas a pessoa começa uma igreja, abre uma igreja. Eu sei que essa não é a expressão correta, mas para que você possa entender. A pessoa abre uma igreja e, ao invés de pregar o evangelho para os não crentes, não cristãos, eles começam a visitar os crentes e começam a falar mal da igreja, mal do pastor, mal da doutrina, começa a colocar uma ideia, outra ideia, e oferecer cargos, oferecer oportunidades, possibilidades para criar divisões. Mas pregar o evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão perdidos, não tem essa coragem, essa disposição. Então são pessoas que estão figuradas nessas ilustrações, nesses exemplos que Judas deixa aqui. E nós precisamos estar atentos a isso. Que Deus nos livre de tais e que nós possamos alcançar sabedoria vinda do Senhor através da sua palavra, para não sermos engodados, levados pelos tais ensinos desses falsos mestres. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.